Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Estou aqui novamente com essa Bíblia católica da Edições Paulinas. Ela foi escrita em 1971, é uma Bíblia bem antiga, mas é muito fácil de lê-la e de fácil compreensão e eu acho bem interessante. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre perseguição, sobre luta. Eu quero falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que entram na justiça e se levantam contra você, se levantam contra mim. Quem sabe você está passando por esse momento de perseguição, aonde uma pessoa se levanta em juízo contra você. Eu quero dizer que Davi também foi perseguido e muitas vezes Davi também foi caluniado, foi injuriado e foi perseguido. Perseguido por inveja e por ciúme, por contendas e principalmente pela conquista de poder. Então o invejoso, aquela pessoa que não quer lutar pelos seus interesses, que quer ganhar a vida fácil, ele se levanta em juízo e sai em perseguição daqueles que conquistaram com a oração, com o sacrifício, conquistaram a sua vida, galgaram e conquistaram um lugar na sociedade através do seu esforço, através do seu caráter, através da sua vida limpa e digna. Mas o invejoso, aquele preguiçoso que não quer trabalhar, que não quer lutar, que não quer buscar no Senhor, que não quer ter como Deus, não quer ter como o Senhor como seu ajudador, como seu mentor, como seu mestre. Então ele quer buscar de maneiras ilícitas conquistar o seu direito ao sol, quer conquistar, mas quer conquistar através do suor da vida do outro. E Davi também passou por essas dificuldades. Quando Davi era rei em Jerusalém, ele foi perseguido por seu filho Absalão, que queria tomar pela força o seu reino. Se deitou com as esposas do rei Davi, usurpou, conquistou e mentiu coisas contra Davi. E ele fez de tudo pelas costas de Davi. E esse filho Absalão, Davi amava demais esse filho, era o filho primogênito dele, era o filho que ia herdar o reino. Esse filho, ele ia herdar as promessas que estavam sobre o reino de Davi. Ele ia ter tudo, porque ele era o filho de Davi. Mas ele não quis esperar o seu tempo. Ele não quis trabalhar e não quis conquistar com retidão as promessas de Deus. E ele usurpou e tomou a força. E ele então começa a perseguir Davi, reúne um exército e sai ao encalço de Davi. É claro que o fim de Absalão é triste. Ele morre. Ele é morto. Deus destrói a vida dele, a descendência dele. Bom, isso é uma outra história. Mas Davi, então, diante dessa ameaça, dessa perseguição do seu próprio filho, ele escreve o Salmo de número 35. Na Bíblia protestante e na Bíblia católica, é o Salmo de número 34, você aí católico, ou que você que tem uma Bíblia dessas católicas, no Salmo 34 você vai achar esse texto, que diz: oração de um justo. Julga, Senhor, os que me querem julgar e combatei os que me combatem. Davi estava pedindo para Deus que julgasse a causa dele. Se ele era culpado daquela desgraça, que Deus julgasse a causa dele, mas que Deus julgasse e combatesse aqueles que estavam se levantando contra ele. No caso, seu próprio filho, sua própria família.
No verso 4 diz: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, que eles voltem envergonhados os que premeditam a minha desgraça. Lá no verso 11 ele diz: levantaram-se testemunhas de maldade e pediram-me contas de coisas que eu nem sabia. Pagaram-me o bem com o mal. Que desolação para a minha alma. Aqui Davi se queixa perante Deus, dizendo que ele só fez o bem para a sua casa, só fez o bem para o seu filho, mas o seu filho se levantou contra ele. Ele está dizendo que ele foi um bom pai, que ele amou e que nada escondeu dos seus filhos, mas que seus filhos, de forma traiçoeira, estavam desejando o seu mal. Ele diz: que desolação para a minha alma. Eu, porém, quando eles adoeciam, eu me vestia de saco e me humilhava no jejum a minha alma, e a minha oração era contínua. Ou seja, Davi está dizendo que quando esses filhos estavam doentes, estavam passando por problemas, ele adoecia por eles, ele se vestia, ele tirava os seus trajes de rei e se cobria de saco e se humilhava perante o Senhor e clamava em jejum e oração e sofria por esses filhos que ele os tinha por amigos. Ele nunca esperava a traição. Eu vou dizer uma coisa para você: a pior traição que você pode ter é daquelas pessoas que você mais confia. Essa traição, Davi também sofria por ela. E ele diz: comportava-me como se fosse um amigo verdadeiro, um irmão, e vergava-me sobre a dor como quem está de luto pela mãe. Ou seja, Davi estava dizendo que quando seus filhos estavam doentes, ou quando seus filhos estavam com um problema, ele se encurvava perante a dificuldade, perante o sofrimento dos seus filhos, e ali ele orava e clamava com dores, gemendo, intercedendo por esses filhos. Ele diz que ele sofria, e sofria porque ele amava, mas ele, Davi, não tomou como raiva, não tomou por mal esse levante contra ele. Davi entregou para Deus e pediu que Deus tomasse a providência, porque se Deus agir, foi Deus que tomou a providência, cabe a mim apenas, cabe a você apenas orar e pedir que Deus tome providência a teu respeito, que Deus se levante em teu socorro e venha te socorrer nesse momento difícil. Quem sabe você está passando por um problema na justiça, tem advogados e pessoas falando mal de você e arrumando testemunhas e te caluniando pelas costas. Pessoas que você não esperava e traição e de pessoas que você nem imaginava que iriam te atraiçoar dessa maneira. Pessoas que você amava. Davi sofria, Davi chorava. Mas Davi não quis fazer justiça pelas suas mãos. Ele orava e chorava e entregou para Deus, porque ele sabia que Deus era o seu Deus e que Deus é o Deus da justiça. Que Deus faria justiça por ele. E aqui no finalzinho do Salmo, no verso 26 em diante, ele fala: sejam confundidos e envergonhados ao mesmo tempo os que se alegram com o meu mal. Quantas pessoas se alegram com a tua desgraça? Quantas pessoas por dentro ficam rindo da tua situação e ficam traquinando e maquinando coisas más a teu respeito? Tem pessoas que você não pode abrir o coração e não pode falar com eles. Davi sabia disso. Por isso ele ora e diz: sejam confundidos e envergonhados ao mesmo tempo os que se alegram com o meu mal. Como pode?
uma pessoa se alegrar com a desgraça do outro, mas tem pessoas que se alegram porque o prazer deles é ver você no chão, é ver você no lixo. Eles querem ver você lá embaixo, porque eles são preguiçosos e não conseguem vencer, e eles querem o teu lugar ao sol. Eles querem conquistar o que você conquistou, mas não querem trabalhar. Eles querem viver na tua sombra. Então, se você cair, para eles é melhor, que daí você fica nivelado por baixo com eles. Davi diz: exultem e alegrem-se os que se deleitam na minha justiça. Aqui Davi já está profetizando e dizendo que Deus fará justiça por ele, que Deus vai levantá-lo, e ele está dizendo agora: exultem e alegrem-se os que estão felizes com a justiça que Deus fez na minha vida. Vai ter pessoas pouquíssimas eu te digo, mas vai ter algumas pessoas de cada 10 amigos, 1, 2, vão se alegrar com a tua vitória, vão se condoer por você e vão festejar a tua vitória. Mas existem amigos, e Davi está dizendo: exultem e alegrem-se os que se deleitam na minha justiça, e digam sem cessar: é grande o Senhor. Deleita-se na salvação do teu servo. Davi aqui está dizendo que vai haver pessoas que vão glorificar o nome do teu Deus, vão glorificar o nome do meu Deus quando Ele me der a vitória. Vão ser poucos, mas vai ter alguns que vão dizer: bendito é o nome do Senhor, esse Deus é um Deus de poder, esse é um Deus do milagre, é um Deus que livra mesmo, é um Deus que faz justiça. Diz ainda: a minha língua proclamará a vossa justiça todos os dias, os vossos louvores. Davi está dizendo que muito em breve ele vai ser vitorioso e vai ser abençoado, e ele sabe que a língua dele não se cansará de glorificar o nome do Senhor, porque Deus é Deus de justiça, é Deus de verdade, é Deus de paz. E Deus não suporta ver quando alguém se levanta contra o seu ungido, contra o seu servo. Numa certa ocasião, deram oportunidade de Davi matar Saul, que era o rei de Israel antes de Davi. E quando falaram para Davi: vamos matar Saul, destruir a sua vida, Davi disse: Deus me livre, levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi tinha no seu coração um senso de justiça e um senso de temor a Deus. Que você também tenha esse senso de temor a Deus. Peça para Deus fazer justiça na tua causa. Peça para Deus fazer justiça na tua empresa, no teu trabalho, na tua vida, contra os teus inimigos, contra aquelas pessoas que se levantaram contra você, seja da família, não seja da família, mas peça para Deus, ore e bote diante de Deus e diga: Senhor, faz justiça por mim. Te levanta, Senhor, com o teu escudo, com a tua espada, e faz a justiça a meu favor, Senhor, e me dá a vitória, porque eu confio em Ti. Vamos orar ao Senhor. Deus, abençoa essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que essa mensagem venha trazer fé, esperança e amor, que elas possam saber que elas não estão sozinhas nessa batalha, que Tu és um Deus juiz, Tu és um Deus de guerra, e Tu vai te levantar em favor dos oprimidos, porque Tu és um Deus, Senhor, que protege os oprimidos. Abençoa a Tua igreja, abençoa essas pessoas que estão enlutadas agora, repreende o devorador, repreende o espírito enganador, espírito de mentira, espírito de vingança. Eu te repreendo dessas vidas agora, em o nome do Senhor. Dá vitória para eles na causa da justiça, dá vitória para eles, Senhor. Sê Tu o nosso juiz, sê Tu o nosso advogado fiel, Senhor, porque nós colocamos nas Tuas mãos as nossas lutas, as nossas tragédias, os nossos medos, nós entregamos a Ti agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia maravilhoso na sua presença, e que você tenha uma boa reflexão nessa palavra. É o que eu digo em nome de Jesus. Amém.